Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas. Então, vamos pedir que a espiritualidade esteja presente, nos amparando, nos guiando e que possamos estar sempre conectados com a nossa centelha divina. Gratidão, que assim seja. Então, sendo enviados de Deus, a missão dos profetas é a de ensinar e revelar aos homens mistérios que lhes eram desconhecidos, da vida espiritual, podendo eles fazer ou não previsões. Então, os profetas, né, eles eram pessoas, no espiritismo a gente pode dizer os médios, que eles falavam, né, tinha esse contato maior com a espiritualidade, previam, né, ou só aqueles que ensinavam, que mostravam, né, como deve ser, como devemos agir. Então, prodígios dos falsos profetas. São prodígios feitos sobrenaturais que assombram os homens. Os falsos profetas realizam prodígios que só os ignorantes não percebem ser eventos naturais, pois só os profetas verdadeiros são capazes de ter poderes que venham se caracterizar como extraordinários, pois não é concedido a seres inferiores e perversos ter esses poderes. Os espíritos do mal podem enganar os incrédulos, fazendo-os supor que estão diante de um novo Cristo. Puro engano. Cristo teve apenas um, que é um ser superior, operante ao lado do Pai. Já os profetas verdadeiros podem ser reconhecidos pelo comportamento moral justo e ético. Então, Jesus é o ser mais evoluído, né, que já esteve no planeta Terra. Ele foi o maior de todos os profetas. Mas tem aqueles, né, falsos profetas que falam, que falsificam mesmo, né, forjam os efeitos sobrenaturais, para deixar as pessoas, uau, né, o novo profeta. Mas a gente tem que ver mesmo, os profetas são aqueles que têm ações, né, que agem na moral, que é justo, que é ético, assim como Jesus ensinava com os exemplos, com as situações do dia a dia. Eles estavam sempre ensinando o amor, né, sempre ensinando a caridade, a bondade. Então, é aí que a gente vai reconhecer, né, o profeta. Não acrediteis em todos os espíritos. Inclusive, no espiritismo, a gente também tem os falsos espíritos, né? Uma vez eu ouvi falar que até nos livros espíritas tem muitos que é por espíritos inferiores e que parecem ser bons, parecem que têm coisas boas, mas sempre tem uma palavra, uma frase ali no meio que distorce, né, a realidade, a verdade. Por isso que a gente tem que estar sempre em conexão, né, com o nosso coração, com a nossa consciência, com a nossa centelha divina, para que possamos distinguir, né, o que a gente pega pra gente e o que a gente não pega para pôr em prática no nosso dia a dia. Então, as manifestações dos espíritos também. Então, os espíritos mais evoluídos que vêm nos ensinar, que vêm nos guiar e orientar. Por isso que eu sempre peço amparo da espiritualidade, né, amiga, superior. E tem aqueles que vêm só para causar discórdia, para tumultuar, para prejudicar. Então, a manifestação dos espíritos, por vezes, assombra os homens. Diante do extraordinário, que parece não ter explicação, ficam as pessoas confusas e desorientadas. É compreensível ser enganadas, julgando estar diante do bem, quando no fundo estão diante do mal, pois podem surgir desencarnados fazendo-se passar por falsos cristãos e profetas, né?
Até mesmo isso, vem espíritos se fazendo passar por pessoas cultas, né? Por profetas, pessoas sábias, mas que na verdade, né, dão ensinamentos errados e as pessoas acreditam e agem de forma equivocada. Então a gente tem que prestar muita atenção, até nos espíritos, a conversa, o jeito de ser, né? Os verdadeiros se mantêm sempre numa linha, no jeito de falar, no jeito, né, na mansidão da voz, no comportamento, né? Nos próprios ensinamentos você tem que perceber quando é verdadeiro ou não. São os espíritos enganadores, hipócritas. Porém, infelizmente, uma nova doutrina científica foi revelada. O espiritismo surgiu para trazer à luz aos mistérios presentes no mundo espiritual. Seu estudo nos ensina a separar o joio do trigo. Por isso que eu falei, distinguir, né? A partir dele, só os ignorantes se deixam enganar. Como está no Evangelho segundo João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Meus bens amados, não creais em todos os espíritos, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Isso mesmo, mas tem que saber se o espírito é um espírito mais evoluído que a gente, né? Por essa razão, fiquem atentos, aprendam a distinguir. A bondade de um espírito não é conhecida por sua pregação, e sim por aquilo que faz. As boas obras os revelam, né? Então, igual eu falei, pelas orientações, quem é estudioso, está sempre estudando, vai perceber se é algo bom ou não. Também acontece muito isso naquelas casas de curas, né? Espirituais. Às vezes os espíritos ignorantes aproveitam, promovem a cura, mas depois vão te cobrar o trabalho. Então tem que tomar muita atenção, né? Muito cuidado. Características do verdadeiro profeta. Vamos lá para a gente aprender a distinguir. O verdadeiro profeta não mente. O verdadeiro profeta é justo, não blasfema, não prega o ódio. Não é intolerante, é amoroso, é caridoso, segue rigorosamente as leis de Deus, age em concordância com suas palavras, que enaltece o Senhor, pratica o amor fraterno e o fruto de suas obras pode ser constatado. O verdadeiro profeta é humilde, ao contrário dos falsos que gritam aos quatro cantos. Terem sido enviados por Deus. Não se apresenta como mensageiro divino, muito pelo contrário, portadores de uma simplicidade infinita, são descobertos por toda a gente. Então, né, como eu já tinha falado um pouquinho, é por aí que a gente percebe se nós estamos diante de espíritos bons ou não, tanto encarnados como desencarnados. Então, os espíritos mais evoluídos jamais vai causar discórdia, jamais vai dar conselhos conselhos, né, de vingança, de ódio, fazer praticar algo, né, que vai com agressão, agressividade, né? Então, é nesses conselhos que a gente vai perceber e vai conseguir distinguir. Falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não vivem apenas nesse mundo. Muitos deles se encontram desencarnados. São espíritos orgulhosos que fingem estar imbuídos de amor e caridade para semear a desunião. Para enganar os incautos, costumam dizer quem não são. Isso faz com que devamos ficar alerta. Se um espírito se apresentar para nós, dizendo ser alguém que em vida foi um homem muito respeitado, desconfiemos. Os bons espíritos costumam ser amorosos, falam coisas plausíveis e coerentes, e não vêm com falsidades, propondo soluções ridículas para a humanidade. Bons espíritos são pródigos em sabedorias. Dos maus podemos esperar disparates, a que só os ignorantes dão crédito.
Então, fica aí, né, o convite para estarmos sempre estudando, sempre prestando, né, atenção, tanto nessas pessoas que querem estar ensinando os outros, mas que na verdade não são, né, pessoas que seriam bons condutores, vamos dizer assim. A gente tem que sempre prestar atenção na ação deles, né? Eles agem de acordo com o que estão falando, e principalmente nos espíritos, que dá mais confusão ainda, né? Às vezes tem tantas linhas aí que encarnam, que falam com os espíritos, e às vezes estão achando que estão aí guiando, fazendo bem para a humanidade, mas na verdade não estão. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então fica o convite para a gente estar sempre estudando. Gratidão, fiquem com Deus e até o próximo estudo.